Entrando um pouquinho aqui na questão de atividades, eh, visando a questão de riscos, né? Dentro do contexto histórico, falando de situações de emergência, a gente tem as naturais e temos as tecnológicas, né? São situações diferentes. As naturais a gente pode ver aí que são catástrofes naturais, e considerando 2024, a gente está vendo aí o El Niño, né? Onde tem diversas situações de transformação da própria natureza. Pode ser que seja envolvido o ser humano, pode ser que seja parte natural também. E são discussões aí que são válidas a gente fazer, tá? Mas situações naturais, elas ocorrem há muitos anos, né? A gente tem essas situações, principalmente a gente tem a questão dos vulcões, né? Quem lembra daquela situação, acho que na Grécia, né? Que transformou totalmente ali aquela ilha e acham fósseis, né? Na verdade, identificam as pessoas até hoje lá, né? Como foram mortas e calcificadas ali. E a gente tem a revolução aí industrial, né? A gente teve a primeira revolução industrial há 200 anos atrás, né? 240, onde a gente teve grande expansão aí, tecnologia a vapor, né? E Fabril também, então isso fez uma grande mudança aí. A gente tem o vapor sendo usado nos trens até hoje, né? Muitos deles ainda se utilizam porque se faz ainda de forma muito bem produtiva, tá? E muita indústria também é utilizado o vapor. Aqui a gente pode ver as substâncias químicas que foram registradas, tá? Esse aqui é o caso, né? É o registro de produtos químicos. E veja só, a gente teve, né, 134 milhões de substâncias cadastradas em novembro de 2017. Em 2018 a gente teve 42. Em 2021 a gente teve aqui o registro de 252 milhões de substâncias. Assim, dobrou, né? Em pouco tempo dobrou, isso é uma coisa muito grande. Óbvio que qualquer alteração de uma substância, uma molécula que você faz, uma composição diferente, uma mistura, você pode ter uma nova substância. Então, extremamente gigantesco a quantidade de avanço tecnológico em relação a substâncias, né? E a gente tem diversos tipos de substâncias corrosivas, inflamáveis, contaminantes, biológicas, etc. E aqui, né, basicamente a tecnologia nos faz, né, ser mais produtivo, ter maior produtividade, porém aumenta-se também a produção de outras substâncias, outros materiais para que atenda essa necessidade. Com maior produtividade, menos pessoas envolvidas no processo, maior inventário e maior situação de emergência, provavelmente. A gente pode ver hoje que a lavoura, por exemplo, né? A gente fala do agro, a maior proporção do agro hoje é totalmente maquinário. E hoje até os maquinários estão sendo robotizados. Então, até aí a gente vai ver uma diferença de atividade, tá? Numa análise situacional, né? Situacional. As operações contra incêndio, existem os resgates tecnológicos, existem as emergências com produtos químicos e eles se encontram nesse meio de gato aqui, né? Nesse balaio todo, tá? É lógico que as tecnologias de resgate, a gente tem, ela é precária perto do avanço com produtos químicos, o avanço de substâncias. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali não gera o resgate, né? Operações aí contra incêndio, ele não gera um fator positivo, né? Ele dá mais gasto do que ajuda a empresa a produzir mais. Então, o foco é sempre na produção e aí que está o risco que a gente sempre está correndo atrás do gato aí, né? Então, depois de 194 anos, a gente teve aí a primeira situação emergencial, né? Depois da Revolução, que foi esse caso que a gente já falou, né? É, que foi em 1974, que explodiu totalmente a fábrica aqui, né? E a gente tem outros aqui, esse é o resultado da fábrica, tá? E a gente tem outras situações aqui, né? Tacuba, na Venezuela, em 82, onde o diabo e a morte vieram a banhar a praia de Tacuba, né? Então aqui, basicamente, teve a questão de substâncias aí, né? Que a gente chama de é, boil over, né? Que é basicamente a entrada de água, né? E a evaporação dessa água
sendo expulsando o produto para fora, né? Então a gente tem muito tempo de combustíveis para ser queimado. E aí a gente tem várias situações que geram esses riscos gigantescos, tá? A gente tem aqui a quantidade de horas que foram, aqui já é o México, né? Situações aqui específicas, eu não vou focar muito nisso, tá bom? Basicamente aqui sobre os reservatórios que colapsaram, um, um dos vasos desenvolveu uma trajetória de 1.200 metros, 11 vasos encontraram a 100 metros de distâncias, 4 pequenas esferas encontradas a 400 metros de distância, destruição total em raio de 300 metros e 500 mortos e 7.000 feridos, tá? Então, quando a gente está falando de vasos sob pressão, líquidos inflamáveis que tenham pressão, eles normalmente eles geram uma condição de alta explosividade e pressão. E aí você tem o risco de, basicamente, o lançamento disso voar, né, a longas distâncias. Bom, olha só o que aconteceu aqui, onde chegou, tá? Isso aqui já é o caso de México e aqui já é uma situação aqui no Brasil em 84, tá? É 700 mil litros, né, 700 toneladas de gasolina no mangue. E aí aqui é uma coisa avassaladora, tá? Morreu moradores, né? É, eles ficaram atrás de fazer o contato com o vazamento para pegar dinheiro, etc, né? Aproveitar aquilo ali. E basicamente aquilo ali pegou fogo e acabou levando muita gente a óbito aí, tá? A região toda foi consumida, isso lá atrás, né? Eu nem tinha nascido ainda, mas a gente tem esses fatores históricos para relembrar. Basicamente, tudo que tem aqui, né, que a gente está falando em volta no mangue, né, onde tem a umidade junto ali, a água junto, todas as casas ali sucumbiram, tá? A gente tem 93 Paulínia, a gente, não sei se todo mundo sabe, mas Paulínia é um polo de petroquímicas, né? Então tem diversas refinarias ali e perder o controle e isso pode gerar uma situação onde pode pegar fogo em outras refinarias também que estejam próximas por questão de é, propagação do calor, tá? Aqui eu posso explicar. Todas as petroquímicas que têm essas bacias, né, esses tanques de combustíveis, elas normalmente elas vão ter o mesmo processo de queima. É muito perigoso e muito significativo o risco que tem de incêndio nesse sentido, tá? Lemoa, isso eu quando estava fazendo curso de bombeiro, né? Quem não sabe, eu sou bombeiro civil, sou engenheiro civil e de segurança, mas fui bombeiro civil primeiramente. Em 2015, eu estava fazendo esse treinamento e meus instrutores de bombeiro, né, que era de Campinas, foram lá atender. Eles ficaram 4 ou 5 dias lá e depois a gente teve todo o histórico de como funcionou, como aconteceu esse incêndio, tá? Ah, aqui teve um contingente mais de gasto de combustíveis, de dano à parte ambiental do que riscos a pessoas, porque você pode perceber ali que em Lemoa é isolado ali da população, tá? E isso é importante. A gente pode ver lá, né, que ali no mangue aquele vazamento fez com que várias pessoas morressem. Se tivesse um vazamento desse jeito em Lemoa, provavelmente o pessoal faria a mesma coisa, porque é falta de conscientização das pessoas, certo? Então aqui queimou, né? Nesses tanques de combustíveis, pegou fogo no de álcool e no de gasolina, e aí a gente tá falando de etanol, né? E o que acontece? Depois eu posso entrar aqui, a gente vai falar em outras aulas sobre porque o pessoal tava jogando água aqui em outros tanques, tá vendo? Enquanto o fogo pegava, ele jogava água dos lados. Porque nessa região, tudo que estava ali estava sendo queimado. O principal é conter o fogo para que não se queime mais ao redor dali e não pegue fogo em tudo, porque senão a catástrofe seria gigantesca, tá? O fogo já estava alto, já dava para se ver de longe, e o pior de tudo é que essa situação ela poderia ser infinita se permitisse continuar, porque a gente tem vários outros polos petroquímicos aqui. E isso poderia ser uma catástrofe sem tamanho se não tivesse controle, tá?
que demorou-se 5 dias para apagar e tinha fogo, hein? Tinha fogo, o pessoal tava sobre água pegando fogo. Tá vendo que tá tudo molhado essas margens aqui? Então, tava tudo pegando fogo aqui em volta porque os líquidos inflamáveis não se misturam com água. E aí onde a gente vai ter tentar apagar o fogo e não conseguir porque o calor é tão intenso que secava a água antes de chegar lá. Então é muito memorável, muito significativo isso, tá? Ok? Então aqui a gente encerra essa aula por agora e próxima aula a gente se vê. Até mais.